Olá, seja muito bem-vindo à celebração do Dia de Ação de Graças. Louvamos ao Senhor por esse tempo, louvamos ao Senhor pelas vidas que têm se rendido ao Senhor. E esta é uma noite certamente de agradecimento ao Senhor. Queremos convidar a você que possa enviar esse link para mais pessoas, para que elas também possam celebrar ao Senhor, agradecendo por todas as dádivas. É um prazer ter você aqui. Bem, o dia de ação de graças, nós lemos a palavra do Senhor e ela nos diz assim no Salmo de número 107, verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Repitam isso, todos aqueles que o Senhor salvou, aqueles que Ele resgatou do poder do inimigo. No versículo de número 8, o salmista continua dizendo: deem graças ao Senhor pelo seu amor e pelas coisas maravilhosas que Ele faz pelos seres humanos. Deus dá água aos que têm sede e comida aos que têm fome. E Ele continua no versículo de número 21, dizendo: deem graças ao Senhor pelo seu amor e pelas coisas maravilhosas que Ele faz pelos seres humanos. Ofereçam sacrifícios de gratidão e proclamem com cânticos de alegria o que Ele tem feito. Hoje nós nos reunimos aqui com milhares de cristãos em todo o mundo, celebrando ao Senhor, dando graças ao Senhor. Assim, convidamos a você a se unir a nós e continuarmos a celebrar ao Senhor, dando graças a Ele por todas as coisas. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo, a
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Dia de Ação de Graças teve início em 1620, onde um grupo de ingleses viajando para os Estados Unidos teve um inverno muito rigoroso, que sofreram muito com isso, com muitos problemas e dificuldades e, infelizmente, muitas mortes. Mas no final de todo aquele tempo, eles reconheceram a bondade do Senhor e agradeceram ao Senhor. Assim, estava se iniciando o Dia de Ação de Graças. Aqui no Brasil, tivemos algumas leis que em alguns momentos entrou também para celebrar ao Senhor o Dia de Ação de Graças. Bem, independente de hoje no Brasil celebrarmos ou não como um dia oficial, nós, como cristãos, reconhecemos o Senhor todos os dias. Agradecemos a Ele todos os dias pelo seu cuidado, pela sua graça, pelo seu amor. O Dia de Ação de Graças não é para nos unirmos em um único dia específico para adorarmos e sermos gratos ao Senhor. É apenas um momento para juntos nos unirmos a milhares de pessoas em todo o mundo, como cristãos, celebrando ao Senhor este Dia de Ação de Graças. Assim, como cristãos, nós celebramos ao Senhor todos os dias, dando graças, agradecendo por tudo quanto Ele tem feito. A palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Tessalonicenses 5,18: Deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Existem muitas coisas que estão relacionadas a este dia, algumas como comidas, como festividades, mas o auge de toda essa celebração é reconhecermos ao Senhor em nossas vidas e darmos graças a Ele por tudo quanto tem nos feito. Assim, mais uma vez, nos unimos celebrando ao Senhor e sendo grato por tudo quanto Ele tem feito. Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez é um prazer nós estarmos reunidos para juntos pensarmos em um dia tão especial, mas também nós meditarmos na palavra do Senhor. O fato de estarmos reunidos para juntos comemorarmos o Dia de Ação de Graça, isso tem que nos levar a alguns questionamentos, porque para mim sempre que nós temos a necessidade de ter um dia especial para nos lembrarmos de um fato ou de uma data, é porque esse assunto ainda não é um assunto tão comum e tão bem resolvido. Mas de toda maneira, o que nós percebemos é que quando nós falamos em agradecer, isso não é algo muito comum na nossa cultura. Nós vivemos rodeados por uma cultura de meritocracia. Na verdade, nós somos praticamente domesticados desde a infância a pensarmos dessa maneira. E se um filho se comporta bem, nós elogiamos. Se o filho tira boas notas na escola, é fruto do seu esforço e do estudo que ele obteve. Quando nós pensamos em um funcionário, o funcionário, quando ele dá tudo de si, nós então logo o colocamos como funcionário do mês e provavelmente uma promoção acontece a partir do seu esforço. Tudo isso nos faz pensar e entender que todas as coisas que nós obtemos é pelo nosso esforço, é pelo nosso mérito, é pelo nosso empenho. Mas quando nós analisamos e pensamos acerca das coisas espirituais e daquilo que Deus tem feito,
A Bíblia, com muita clareza e de uma forma muito enfática, tira de nós todo o merecimento, tira de nós todo o esforço, todo o empenho e coloca realmente toda essa ação no próprio amor de Deus e na própria graça do Senhor sobre nós. E é por isso que nós somos chamados e convidados a ter uma vida de gratidão, a termos realmente o entendimento de que todas as coisas provêm de Deus e que Ele é fruto de tudo aquilo que é abençoador na nossa vida. Quando nós olhamos, por exemplo, Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, ele vai dizer que a salvação que nós recebemos não é fruto de nenhuma obra, de nenhum esforço, de nenhum empenho humano, mas tudo isso é fruto da graça de Deus em favor de cada um de nós. Me choca ainda quando nós pensamos que toda essa ação de graça, toda essa ação de amor, toda essa ação de dedicação de Deus para com a humanidade, isso acontece em um momento quando a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ninguém amou a Deus primeiro para que Deus o amasse, mas o que nós percebemos é que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele derrama sobre nós a oportunidade de nós então experimentarmos o amor e termos a esperança nessa vida e a esperança na eternidade. Porque quando nós pensamos em mérito, quando nós pensamos em esforço, nós estamos esquecendo de uma coisa que também acontece à nossa volta, que são as oportunidades. Porque nem sempre todas as pessoas têm a mesma oportunidade, todas as pessoas têm acesso às mesmas coisas, e por mais que se esforce, talvez seja impossível alcançar quem teve oportunidades e que foi cercado por privilégios na sua vida. Eu me lembro muito bem e gostaria de compartilhar com você hoje, justamente do Salmo 23, que é um salmo conhecido, é um salmo que nós conseguimos ver nele todo o cuidado de Deus, toda a ação de Deus, toda a providência de Deus. E alguns versículos, por exemplo, quando diz que o Senhor nos leva a pastagens que são verdejantes, é o fato de entendermos que Deus é o Deus da providência na nossa vida em todo o tempo. O texto ainda fala que Ele nos leva a águas que são tranquilas, pelo fato de Deus prover a proteção, o cuidado e a atenção que nós precisamos para viver essa vida. Ainda o texto fala de uma coisa muito interessante, que diz que mesmo que eu passar pelo vale das trevas e da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, porque a presença do Senhor está comigo. E ainda diz que na vida vindoura eu ainda desfrutarei da presença do Senhor. Quando nós olhamos então a graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós nos deparamos com um Deus que é provedor e um Deus que sustenta todas as coisas. E aí eu faço uma pergunta: por que não reconhecermos a ação de Deus e nos voltarmos a Deus em gratidão? O verso que eu quero meditar de uma forma mais clara com você e mais enfática, no Salmo 23, é o verso de número 6, quando o salmista diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Observe comigo que o texto não menciona nenhuma condicionante para que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanhem. Na verdade, ele diz que isso irá acontecer todos os dias. Queridos, quando nós olhamos a ação de Deus, o que nós percebemos é que Deus nos ama de uma forma incondicional. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, e ele cita coisas que são terrenas e coisas que são sobrenaturais. Ele chega a dizer que de nenhuma maneira, nenhum impedimento pode fazer com que o amor de Deus nos alcance. Isso é entendermos então que a ação de Deus para com a nossa vida é uma ação graciosa, é uma ação de misericórdia, é uma ação de bondade, e essa bondade estará conosco todos os dias. Isso tem que levar o nosso coração a reconhecer que nós estamos recebendo. E receber então tem que nos levar à segunda parte do verso 6, quando o salmista diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A expressão que o salmista usa de retornar à casa do Senhor é justamente para ir à casa do Senhor, oferecer a Ele então um culto de gratidão, oferecer a Ele o reconhecimento, oferecer a Ele a devoção. Pensarmos em culto de gratidão, pensarmos em culto de devoção, é justamente o que nós fazemos no dia de hoje. É quando pensamos em um dia de ação de graças. É onde paramos para refletir sobre todas as coisas que nos têm acontecido, sobre todas as bênçãos que têm nos acompanhado, sobre todos os benefícios que são derramados sobre a nossa vida, sobre todas as respostas positivas que recebemos de Deus. Mas é quando nós nos lembramos também de todas as crises, de todas as dificuldades, de todos os problemas e de todas as respostas negativas.
Porque o que importa não é a circunstância sobre a nossa vida, mas o que nos leva a ter o fruto da gratidão é justamente entendermos que Deus está presente na nossa vida. É por isso que o salmista começa no verso 1 dizendo que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. É justamente em reconhecer que Deus é o Deus que supre todas as coisas e que Deus está acima de toda e qualquer coisa. Lia o livro do pastor Francis Chan, quando ele fala sobre a questão da família, casados para sempre, e ele menciona uma frase interessante, que ele diz que no decorrer dos anos nós fomos habituados a colocar Deus em uma escala de valores, e era Deus, família e a igreja. E isso é um conceito que perdura ainda em muitos corações e em muitas mentalidades. Mas ele faz uma afirmação interessante, que ele diz que Deus é Deus e todas as outras coisas são todas as outras coisas, porque não há uma escala de valor. Deus não pode ser escalonado e comparado com coisas deste mundo. E é por isso que o salmista faz essa afirmação dizendo: sim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, mesmo que todas as circunstâncias da vida sejam contrárias. E por isso, quando o salmista diz, então, eu sei que a bondade, a fidelidade do Senhor me acompanharão, ele está dizendo que irrestritivamente, indiferente da sua condição, indiferente dos seus atos, indiferente daquilo que nós apresentamos a Deus, por ser quem Ele é, a bondade e a fidelidade dEle estão sobre a nossa vida. Sermos acompanhados pela bondade do Senhor é termos a convicção de que nós somos abençoados. Termos a fidelidade do Senhor sobre a nossa vida, nos acompanhando todos os dias, é termos a convicção de que tudo aquilo que Ele promete na sua palavra há de se cumprir sobre a nossa vida. Então, queridos, eu queria que você pensasse sobre todo o cuidado e sobre a presença de Deus sobre a sua vida. Nos momentos difíceis, Deus estava ali. Nos momentos de vitória, foram justamente concebidas pela graça e bondade do Senhor. No momento da mais angústia, a mais profunda na sua vida, da dor mais intensa, a Bíblia diz que o Senhor ali estava. É por isso que ao terminar o texto de Mateus, no capítulo 28, a afirmação que Jesus faz é: eis que estarei convosco todos os dias, indiferente dos dias, sejam eles dias bons ou sejam dias maus. Isso tem que nos levar a reconhecer esse amor, a reconhecer a ação de Deus sobre a nossa vida, a reconhecer justamente a disposição de Deus em vir ao nosso encontro e a partir disso então abrirmos o nosso coração e sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. O salmista nos ensina uma coisa muito profunda quando ele diz que voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele está dizendo que enquanto houver fôlego, enquanto houver vida, o Senhor deve estar em primeiro lugar. Enquanto houver em nós a oportunidade, nós devemos então agradecer a Deus por todas as coisas. O dia de ação de graças é o dia que nós paramos então para refletir. Mas não refletir sobre a nossa vida, não refletir sobre os benefícios que recebemos, não refletir sobre todas as conquistas que tivemos no decorrer do ano, mas refletir sobre a ação de Deus sobre nós. O dia de ação de graças não é sobre nós, é sobre Deus. O dia de ação de graças não é sobre conceitos e valores deste mundo, mas são sobre conceitos e valores que são espirituais. Que o meu coração e que o seu coração seja repleto de gratidão, de reconhecimento e de amor pelo Senhor que tem sido presente na nossa vida. Que o seu dia e que a sua expressão de ação de graças não esteja limitada ao dia de hoje, mas que enquanto você viver, que enquanto você estiver fôlego, como diz o salmista, você se volte para o Senhor e reconheça o seu poder, a sua misericórdia e a sua bondade sobre a sua vida. Que esse salmo se cumpra todos os dias na sua vida e que a bondade e a fidelidade do Senhor seja sobre você e que a sua vida seja uma expressão de gratidão, uma expressão de amor e uma expressão de devoção. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos conduza a uma vida de gratidão e uma vida na presença do Senhor. Como agradecer a Jesus o
que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Chegamos ao final dessa celebração, ao final de uma celebração, mas não do sentido e do sentimento de sermos gratos ao Senhor. Muito obrigado a você que participou conosco até aqui. Foi um prazer tê-lo presente aqui conosco e sendo grato ao Senhor. Continuamos dia após dia, mesmo diante das dificuldades e dos desafios, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor por tudo quanto tem nos feito. Que você também em seu coração, diariamente, possa reconhecer ao Senhor como aquele que é a dádiva celestial para nós. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu Oikos. Foi um grande prazer, um grande abraço.